Mas afinal, o que são as proteínas? Existem ideias que eu considero muito erradas em relação às proteínas, porque realmente é um macronutriente estrutural fundamental para o ser humano. A gordura e o açúcar, os carboidratos, são os macronutrientes energéticos e as proteínas são os macronutrientes estruturais. O corpo utiliza as proteínas, para se estruturar. Em último caso, numa necessidade extrema, você pode usar uma proteína como uma via energética, mas ela não é desenvolvida para isso. O nosso corpo tem ali a proteína como se fosse um tijolinho para construir no nosso corpo, construir matéria orgânica, construir músculo, construir enzimas, construir ossos. Lembra disso, é o betão que vai entrar no prédio para construir o prédio. Essa é a proteína, a função dela principal é essa. É um conjunto de aminoácidos, é como se fosse um muro, e os aminoácidos como se fossem os tijolinhos do muro. Só que o que acontece hoje? Existe um mau conceito de que quanto mais proteína no nosso corpo a gente consumir, melhor. Esse é um dos maiores mitos que eu vejo da sociedade, fazem com que as pessoas fiquem aí o tempo todo tomando shakes de whey protein, iogurtes proteicos tipo Skyr, tomam um monte de leite e porque eu preciso da minha proteína, e comam muita carne, proteína animal todos os dias, vários alimentos com uma alta densidade proteica que em excesso no nosso corpo só vai lhe fazer mal. Não acredite que uma coisa só porque é boa, quanto mais melhor. O nosso corpo não tem capacidade de armazenar proteína. Ele utiliza a proteína que você consumiu para as funções que ele precisa e o resto ele vai ter que eliminar. Então daí você já parte do princípio que realmente uma pessoa que é um fisiculturista, aquele que vai para a academia e que quer aumentar a massa muscular, quer ficar fortão, etc., que tem muito músculo, esse cara precisa um pouquinho mais de proteína. Se você não é um fisiculturista, você precisa de uma proteína suficiente para você reparar os seus tecidos e manter a sua massa magra, a sua massa estrutural. E para isso é muito menos do que as pessoas imaginam. Lembre-se sempre, eu falo muito isso, uma criança que está em fase de crescimento, ela está crescendo, está aumentando o tecido, é como se fosse uma obra, no início da obra, você tem que levar ali muito betão, então ela precisa de muita proteína. O adulto não, o adulto ele já está no tamanho dele, tirando o fisiculturista, ele não vai crescer muito mais, ela serve para duas coisas, para te engordar, ou então ela pode aumentar o risco de doenças. Este, para mim, é o principal problema da proteína em excesso. Podia fazer uma explicação técnica aqui, mas quem quiser depois se interessar por esse assunto vai ler sobre uma via que a gente tem no nosso corpo chamada mTOR. A via mTOR é uma via de proliferação. É o nosso corpo recebendo a proteína e entendendo que ele tem que crescer. Então, se você sempre dá sinalização para o seu corpo que ele tem que crescer, você vai estar sempre essa sinalização de crescimento. O que acontece? Uma pessoa que, por exemplo, tem células cancerígenas insípidas ali, latentes no corpo, essas células recebendo um estímulo de proliferação, elas podem crescer e pode aumentar o risco de câncer. Então, hoje a gente sabe que o excesso de proteínas, assim como o excesso de qualquer macronutriente, pode aumentar o risco de doenças. Ter muito cuidado com os excessos. Uma alimentação baseada em plantas, com todas as proteínas vegetais, vai te dar um suporte proteico suficiente, mas se você também quiser fazer uso de alguma proteína animal, você faça, mas nunca de uma forma diária e excessiva. Quanto é que é a quantidade, então, que eu preciso, etc. Eu não sou um fisiculturista. Isso é uma coisa meio relativa, de cada pessoa, mas eu posso dizer, em média, seria 1 grama por cada quilo de peso que você tem. Se você pesa 60 quilos e você está me assistindo, a sua média de proteína seria de mais ou menos 60 gramas de proteína. O que são 60 gramas de proteína? Pois é, você pode, de repente, olhar o valor nutricional dos alimentos, etc., você calcular mais ou menos quanto seria, mas eu vou só dar uma ideia para vocês. Por exemplo, um punhado de semente de abóbora tem, em média, 10 gramas de proteína. Então você já vê como é que a necessidade proteica não é muito difícil. Eu vou dar uma dica que para mim é uma das perfeitas, a melhor proteína que uma pessoa podia consumir todos os dias. Essa sim seria todos os dias. No meu entender, para dar suporte nutricional, ajuda às suas bactérias e o suporte proteico que você precisaria com todos os aminoácidos que o seu corpo precisa, associar um cereal integral com uma leguminosa. Vou dar um exemplo, você come um arroz vermelho junto com um grão de bico, comer um dia uma quinoa com uma lentilha. Em outras refeições você pode juntar uma semente, você pode juntar um cogumelo, você pode juntar a soja orgânica, nunca a soja normal, a soja, molho de soja, óleo de soja ou a soja transgênica, A soja geneticamente modificada, ela tem uma grande concentração de pesticidas como glifosato e não deve ser consumida. Você pode usar na forma de tofu ou mesmo na forma de grão e ela é uma das melhores fontes de proteína do reino vegetal. Uma pessoa que se alimenta regularmente com soja, ela com certeza absoluta não vai ter déficit proteicos. Então, atenção de que a proteína é fundamental e que a gente tem que comer demais todos os dias e a partir daí você passa a comer alimentos
que podem prejudicar o seu corpo, que eu vejo muito. Hoje os lácteos, né, são totalmente alimentos inflamatórios e devem ser proscritos da nossa alimentação, porque o leite hoje não é o leite da nossa avó. Se você perguntar para sua avó quanto tempo durava o leite da casa dela, ela ia falar que durava um dia. Hoje o leite dura quase um ano. E a carne também, infelizmente, hoje o animal é maltratado. Se você come um animal que está doente, o intermediário está doente, ele provavelmente também está te trazendo a doença e a energia, né, ruim daquele alimento. Então atenção, gente, para essas celeumas. Muito cuidado com a quantidade de proteína que você come, um alimento fundamental para a nossa saúde, desde que em equilíbrio. Tá bem, gente? Beijinho.